Estamos ao vivo. SP. Essa aqui. Estamos ao vivo também no Instagram, Facebook, Twitter. Isso aí. Então, bom dia, pessoal. Sou o Leandro Meloni, dos sócios fundadores do Bares SP. E eu estou aqui com a Bia Sobral, que é a nossa professora de barista, aqui do Bares SP também. E a gente vai passar um pouquinho de informações, dicas, né, para quem é barista, quem é profissional do setor, ou quem quer se tornar também, né? E um pouco também para os donos de cafeteria, aí, essa crise toda, né, disparada pelo coronavírus, né, os lugares todos fechados, bares, restaurantes, cafeterias. Então, como a gente se preparar para a volta, né, se preparar em casa, com leituras, estudos, algumas técnicas. A gente vai produzir também alguns vídeos rápidos aí de técnicas, tanto de tirar café, moinho, os vários tipos de drinks de café. E para ajudar vocês aí nessa época, então a gente está abrindo o conteúdo do Bares SP, dos cursos, né, que a gente é bem forte aí nos cursos de mão de obra, e para ajudar aí todo o setor a gente a enfrentar essa crise, né? Então, vou deixar um pouco a Bia se apresentar. Bia, por favor, se apresente. Olá, galera, tudo bem? Sou Bia Sobral, sou professora do curso de barista aqui do Bares SP. E é bem importante mesmo a gente falar sobre, até porque por conta do que isso tudo vem ocasionando, né? Esse coronavírus, o que isso ocasionou, na verdade, para o segmento de bares, restaurantes e principalmente cafeteria. Mas o mais importante eu acho que nesse momento a gente não ficar desesperado e aproveitar o ensejo, né? Assim, brasileiro, ele está acostumado mesmo com crises. Essa não é a primeira, nem vai ser a última. Mas aproveitar esse momento e fazer uma reciclagem, pesquisar aqueles que já é da área, né? Quem já trabalha na área, procurar saber um pouco mais, se atualizar no mercado, se preparar. Ele vai voltar. Toda crise, na verdade, ela tem um ciclo, né? Ela começa, se aprofunda, melhora e acaba. Então, é para esse momento que a gente tem que se preparar, né? A gente tem que aproveitar esse momento que a gente está em casa, não acabou nada. A gente tem que aproveitar esse momento que está em casa, procurar alguns sites, algumas leituras, se informar, até porque quando isso voltar, a gente está preparado para o mercado de trabalho. É isso aí. Você tem quais dicas para a pessoa em casa, né, o barista em casa, quais os lugares que ele pode estudar e se informar, né? Acho que a parte teórica é importante, né? Sim. Até nos cursos a gente passa muito rapidamente na parte teórica. Então, se puder dar algumas dicas de onde ele lê sobre a prática da cafeicultura, né, em casa, na internet, ver o que ele consegue ver de vídeos, né, de fazendas, desde do plantio até os vários tipos, né, de grãos e tudo mais, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Bom, o profissional que já é bem difícil, na verdade, a gente ter todo esse maquinário que a gente encontra nas cafeterias em casa. São máquinas profissionais, aí a gente não consegue estar praticando isso em casa, né? O que talvez possa ajudar o profissional nesse mercado, como eu disse agora há pouco, é tentar entender sobre o café, né, que é bem importante, que isso tudo influencia na extração, no momento de extração, e aproveitar que agora, nesse momento, tanta coisa está acontecendo. Ano passado mesmo, nós vimos muitas mudanças, né, em relação às variedades de cafés, fala-se muito sobre fermentação de café, e quanto mais conteúdo ele tiver, e quanto mais leitura, quanto mais ele absorver tudo sobre o café, melhor para ele depois se atualizar e praticar no mercado, né? Praticar na cafeteria.
Você montou uma lista aí, né? Montei. Onde eles conseguem ver essas informações, o que você tem de Olha, lista? hoje em dia está bem fácil isso da gente estudar em casa, pela internet mesmo. Hoje em dia a gente tem contato com os pequenos produtores. Antigamente a gente não tinha tanto contato assim, só os grandes, e mesmo assim eram informações muito, não eram tão fáceis. Hoje qualquer marca de café, a gente entra no site, eles falam sobre as espécies de cafés que eles têm nas suas, no mercado, né, que eles atuam no mercado. A gente tem alguns sites, por exemplo, que eu sempre vasculho, eu sou muito curiosa sobre café, então o tempo todo eu estou pesquisando. Tem o site da Associação Brasileira de Cafés Especiais, que provavelmente todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o da BSCA. Tem a Universidade do Café. Na Universidade do Café, a gente consegue imprimir até as apostilas. É tudo muito fácil, a leitura é fácil, não tem nada assim de muito absurdo. Você consegue imprimir em casa, ou baixar no seu aplicativo, ou baixar no seu computador e ler, procurar, se informar. Não se deixar levar por conta dessa crise, pelo que está acontecendo, e achar que está tudo acabado. Não, vamos lá, vamos procurar se informar. Então, passa de novo, quais são os sites que você Da listou? BSCA, né, que é o www.bsca.com.br, depois a gente pode até estar colocando aí. Sim, a gente vai colocar. E Universidade do Café, tudo junto, www.universidadedocafé.com. Tem o Mocato também, né? mocato.com.br, que fala muito sobre variedade, sobre vários tipos de assuntos, tudo que englobam o café. Tem o Clube do Café também, alguns deles ensinam receitas, ensinam técnicas, ensinam, porque hoje em dia, nas cafeterias é muito comum, hoje em dia a gente não encontra mais somente o café expresso, a gente encontra muito sobre métodos, né? E o barista, se ele puder também estar praticando, porque esses métodos, eles são muito mais comuns a gente praticar em casa do que as máquinas profissionais. Se eles puderem praticar os métodos, melhor ainda, porque a gente tem uma variedade de métodos e cada vez mais vem crescendo esse mercado de métodos. Métodos, quando eu falo, são aqueles métodos comuns na cafeteria, tipo Raio V60, prensa francesa, Bialete, N, são uma variedade imensa. E a cada ano aí são lançados várias técnicas de café. Eu acho Métodos que de café, né? a gente vai passar um pouco agora dos métodos, né? Até tem umas perguntas aqui interessantes. Aqui tem o Noia Chaves falando que ele trabalha com casamentos, né? E quais as Sim, possibilidades de inserir mercado de drinks de evento. café nos casamentos, né? O que você acha, né? Então, esse segmento, o segmento dos eventos, na verdade, acho que acho que foi o primeiro, né, que se encerrou, na verdade, né? As cafeterias foram fechando depois. Mas acho que o que mais sofreu, assim, o primeiro impacto foi no segmento de evento. Para casamento, aí você precisa ver, né? Viabilizar aí com os noivos se pode colocar drinks com ou sem álcool. Mas é uma pedida, assim. Aqui, geralmente os cafés, geralmente nos casamentos, eles usam aquelas mesas comuns no finalzinho do evento para finalizar, né? Mas aí você pode ser irreverente, colocar, sei lá, uma food bike ou levar descobrir qual que é o café preferido do noivo e da noiva, fazer uma brincadeira, estação de café dos noivos. Tem que ser irreverente, tem que levar bebidas que não são tão comuns de criação de autoria sua, ou tentar mesclar. Geralmente eu faço muito evento, geralmente eu faço muito congresso, e eu sempre mesclo, eu vejo qual que é a proposta do cliente e tento levar isso através da bebida. Então, você tem que tentar entender qual é a mensagem do cliente, o que ele está querendo e transformar isso em bebida. Legal. Vou pegar aqui alguns métodos. Isso aí, vamos lá. Explica pra gente qual que é esse método, esse primeiro método. Esse aqui é a prensa francesa, vocês estão vendo.
Ela tem de vários tamanhos, várias xícaras, né? E aí você vai poder escolher, se você não tiver e for comprar, você compra uma de acordo com a quantidade de método que você vai preparar. Essa aqui faz até 1 litro de café, então não tem necessidade de você comprar uma dessa, a menos que você tenha uma família bem grande e aí faça para todo mundo, mas tem de vários tamanhos. Essa é um método que é bem comum nas cafeterias e dá para a gente preparar um café excelente. Na verdade, é o meu predileto, né? A prensa francesa, conhecida também como French Press. Fica um café mais encorpado e evidenciando os óleos aromáticos do café. A gente tem também alguns métodos. Essa aqui é o bule, né, que a gente costuma usar para a gente, quando vai ferver a água, a gente geralmente usa esse bule, porque ele tem um formato longo, ele não joga muita água, né, assim, pouca água, de modo que a gente consiga fazer não tão rápido o método. Esse aqui também é uma prensa francesa, só que ela é menor, tá vendo? Existem várias marcas no mercado, viu, gente? Algumas bem do preço, vários tipos de preço, várias marcas. Também é bem comum a gente encontrar nas residências por aí a Bialete, ou moquinha, também conhecida como moquinha, né? Ela tem 3 compartimentos. Vou mostrar aqui para vocês. Essa vai diretamente no fogo, né? A água aqui embaixo, opa, aqui, o pó. E aí, à medida que você coloca no fogo, a água ferve, vai subindo e o café vai descendo por esse orifício aqui, né? Ficando neste compartimento superior. São 3 compartimentos, ok? É bem comum a gente encontrar esse tipo de método nas casas, por aí, nas residências, né? Todo cliente tem. Geralmente nas cafeterias hoje em dia já vendem, né, esses tipos de métodos. São bem fáceis de ser encontrados. A gente tem também a Rario V60 aqui. Ele lembra bem aquele método comum, né? Tipo, pode falar, Marta? Melita, né? É bem comum, a gente, acho que lembra das avós, das mães, preparando o famoso Melita, né? Digamos que a Rario V60 é como se fosse uma releitura do Melita que nós tivemos há muito tempo atrás. Só que numa versão mais atualizada, foi desenvolvida toda pensada e desenvolvida no modo que o café seja mais limpo, né? Tanto é que ela tem essas ranhuras que faz exatamente o percurso da água, tá vendo? O orifício aqui, olha, é diferente do orifício que a gente tem no café Melita, que demora. Você coloca água e a água vai demorando para ser passado. Aqui não. O café, quando você joga a água, ele passa rapidamente. Então, só que o filtro, vou mostrar aqui para vocês, ele também foi desenvolveram também o filtro próprio da Rario V60, que ele é de tripla filtragem. Então, ele sai uma bebida mais limpa, né, diferente do outro tipo de método. Então, você coloca aqui, o filtro tem que ser o da Rario V60, não pode ser o outro, tem que ser o da própria Rario. Eles também têm a jarrinha da própria Rario V60, que mantém a temperatura do café. Pensaram em tudo. Vem com medidor também, para você, vários tamanhos. Você pode comprar aí o tamanho da sua família, né? Famílias pequenas. Aí tem a jarra, ok? Nossa, é uma graça. Tem de vários tamanhos. Essa aqui, por exemplo, faz 300 ml de café, ok? São vários tipos de métodos. Galera, pode fazer pergunta. Teve uma pergunta aqui, ó. A Fanny Sobral, qual método que preserva mais o aroma? Então, eu gosto muito da prensa francesa. Ela preserva bastante o aroma, né? Ela libera aí como eu disse, os óleos aromáticos. Todo método, na verdade, preserva bastante aroma, mas igual prensa francesa, eu acho, talvez a moquinha. A moquinha e a prensa francesa
estão pares, estão lado a lado. Mais alguma pergunta? Não. Que mais de dicas aí? Olha, é importante a gente frisar, hoje em dia, como cresceu muito esse segmento de métodos, a gente, por exemplo, uma vez que a gente compra o método, é importante também a gente comprar um moinho. Sabe, aqueles moinhos artesanais pequenininhos, já tem de várias marcas por aí. Porque no mercado, quando a gente vai comprar, eu compro um método, vamos lá, eu escolhi um método aí, um Rario V60. Eu vou no supermercado comprar um Rario V60? Não, é o da jarrinha. Quando eu escolho o meu método, e aí eu vou comprar o meu café, eu não acho, cada tipo de método desse, eu preciso de uma granulometria específica para cada tipo de moagem. E aí eu não encontro no supermercado, olha, eu tenho uma Rario V60 e eu vou comprar um café para Rario V60, com a moagem específica para cada tipo de método. Isso não existe no mercado. Então é interessante comprar um moinho. Hoje em dia tem moinhos baratinhos, moinhos automáticos. Comprar um moinho para a gente poder fazer a granulometria correta para cada tipo de extração, porque cada extração requer um tipo de moagem específica. Se você usar, por exemplo, numa Rario V60 uma moagem mais grossa, por exemplo, média grossa, vai dar errado, não vai sair, você não vai extrair do café o que precisa ser extraído, tipo aroma, sabor, corpo. Então, cada tipo de método é importante frisar que ele necessita de uma moagem específica para cada uma delas. Então, é interessante que você compre também um moinho automático ou que aqui em São Paulo a gente tem poucos lugares que moem na hora. Tem algumas cafeterias que você compra o café e pede a moagem específica para aquele tipo de método e eles moem. Mas é bem raro. E aí em outras cidades, eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil, então é importante a gente ter também um moinho para a gente poder comprar o café em grão, já que você escolheu método, né? Está aprendendo a tomar um café mais bacana, um café gourmet. Então é importante que a gente pense também na questão da granulometria, de preparar uma moagem específica para cada tipo de método, senão você vai jogar dinheiro fora, comprando método e não preparando do jeito correto. Falando em granulometria, aqui a pergunta do Elton. O que é a granulometria? Granulometria, como que eu posso te dizer? Eu preciso usar uma linguagem para que vocês possam entender. É o tamaninho do pó, sabe? Ele tem tamanhos. Como que eu posso dizer? Vamos usar aí o sal, açúcar e o sal grosso como referência, ok? Então, é o tamaninho do pó que precisa estar do tamanho exato para cada tipo de método que a gente está usando em casa. Nas cafeterias também, né? É bem comum hoje em dia a gente nas cafeterias encontrar os tipos de método. Temos também aqui a pergunta da Érica, que é uma parceira nossa aqui. Qual Qual a quantidade de pó ideal para fazer o café perfeito? Então, na verdade, assim, a gente recomenda 10 gramas para cada 100 ml de água. Assim, a gente recomenda, mas isso não precisa necessariamente ser uma regra. Às vezes eu gosto de café encorpado, então se eu quiser colocar um pouquinho mais, posso? Claro que pode, né? Que a regra, assim, a gente recomenda, na verdade, a gente recomenda que seja 10 gramas para cada 100 ml de água. Água não fervida, a gente prefere, quando ela entrar em ponto de ebulição, desliga e joga de forma circular, devagar, nada muito brusco, até porque também para não queimar o café. Nada fervido é muito bom, né? Ele transmite, tudo que a gente ferve transmite sabores. E a água, quando a gente ferve, também. Então, quando ela entrar em ponto de ebulição, vai em torno de 95 graus, entrou em ponto de ebulição, a gente interrompe aquele processo e joga no café, dependendo aí do tipo de método que você escolher. Legal, legal. Mais alguma pergunta, galera? De nada, Elton. Seria um tipo Figueiredo. Otacílio Figueiredo. Otacílio Figueiredo. Seria um tipo de moagem? Não entendi sua Granulometria. pergunta.
É um tipo de moagem. Granulometria é um tipo de moagem. Cada método requer um tipo de moagem. Assim também, isso também serve para o café expresso. O barista, quando ele vai abrir a cafeteria de manhã, primeiro ele testa a granulometria do pó que ele está usando, que ele vai usar ali na cafeteria. Ele testa diversas vezes até sair o expresso perfeito, que a gente chama, né? Que ele gira em torno aí de 25 a 30 segundos. Aqui no Brasil é bem interessante, né? Porque o expresso que a gente usa geralmente nas cafeterias é o normale de 40 ml, né? Bem diferente de outros países como, por exemplo, Itália, né? Itália, em qualquer lugar que você vai lá na Itália, você pede um expresso e vem 15 ml de bebida. Aqui é totalmente diferente no Brasil, é 40 ml. Então, ele prepara lá, antes de abrir a cafeteria, ele testa a granulometria do seu café e o café ele tem que sair em 40 segundos, não, 40 ml entre 25 e 30 segundos no máximo. É muito importante esse passo a passo, sabe? De regular o moinho, de testar a quantidade de pó no porta-filtro, de respeitar o tempo do café, a temperatura também da água, a gente tem que se atentar. São muitos fatores que influenciam na bebida final, né? Que a gente chama de expresso perfeito. A gente tem também a Silvana Ojuara. Em relação ao açúcar, Olá, Silvana. é recomendado tomar o café amargo? Sempre a pergunta. Gente, essa pergunta é bem comum, né? Na verdade, eu sou uma barista chata, né? Até porque eu preciso ensinar o jeito certo de você tomar o seu expresso, né? Eu não posso falar assim para vocês, olha, o correto é tomar o café sem expresso, toma agora. Não, calma, vamos lá. É igual eu forçar, como eu costumo dizer aqui para os alunos do Bares SP, né? É a mesma coisa que você obrigar uma criança a comer legumes, né? A gente tem toda uma didática para explicar para os nossos filhos, nossos netos, enfim, a gostar de legumes, né? O que eu costumo dizer? Comecem a tomar pelo menos o primeiro gole do expresso. Todas as vezes que vocês forem tomar um expresso, tomem pelo menos o primeiro gole sem açúcar. E aí depois, se vocês quiserem adoçar, ok. O que acontece? Se você fizer essa prática sempre, você está acostumando as suas notas gustativas. O seu palato, ele vai se familiarizando com o café devagarzinho. O café, todo mundo sabe que café é fruta, ok? Então, toda fruta, por si só, ele tem os açúcares natural. E é isso aí que a gente tem que, sabe, tipo, ir descobrindo. Todo café, ele tem suas notas. É bem comum a gente, nas embalagens hoje em dia, quando a gente vai comprar cafés gourmets, tem lá o produtor, ele se preocupa bastante em trazer o que ele pensou ali naquele café na embalagem, né? Tipo, ele tem notas frutadas, cítricas, achocolatadas. Então, são essas informações que a gente tem que buscar na nossa língua. Qual é a mensagem que esse cara que produziu, pensou em trazer o melhor para a gente, está trazendo ali e a gente está colocando açúcar e está desperdiçando todo o trabalho dele. Então, é essa busca que a gente tem que fazer. Então, todo café, a gente toma pelo menos o primeiro gole até acostumar. Fazendo essa prática sempre, vai chegar uma hora que vocês nem estão mais adoçando o café. Já se acostumou e já está... É como se fosse o vinho, né? Ninguém coloca açúcar no vinho e quer colocar no café. Mas, enfim, é uma prática mesmo que aí a gente vai treinando o paladar e vai se acostumando até se tornar um expert, né? Isso aí. Mas tem mais ali a Marimar CH Melo. Bia, gosto de fazer uma pré-infusão. Boa. Colocar um pouquinho de água e esperar 30 segundos para depois colocar o restante de água. Percebi diferença no método V60. É bem importante, porque, na verdade, a gente tira qualquer tipo de resíduo, de gosto do filtro. Ou seja, a gente faz como se fosse... Quando eu estou preparando o expresso, a gente costuma dar um flush, né? Tirar os resíduos do porta-filtro para a gente tirar um expresso novo, ok?
no filtro, é como se a gente estivesse fazendo uma retrolavagem. É bem importante todo tipo de método, até na prensa francesa. A gente tem que fazer esse processo, jogar água quente, depois jogar fora a água. Pega ela pra mim, deixa eu ficar aqui pra galera. A prensa e a jarrinha de água. Eu vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos, essa jarrinha de alumínio. Essa aqui. Digamos que aqui eu tenho a minha água com uma temperatura de 95 graus, em torno de 95 graus, que foi o que eu falei para vocês. E eu estou fazendo a minha prensa francesa, ok? Então eu jogo água. Eu posso pegar água para eles rapidinho na máquina? Só para fazer uma. Rapidinho. Não, é rápido. Vou pegar a máquina, que ela já está na temperatura ideal, ok? Então, todo método é sempre bom fazer uma pré-infusão, como a nossa amiga aí está dizendo. Na prensa francesa eu também faço, que eu pré-aqueço, tá vendo ela? E aí depois eu desprezo essa água. Na Rádio V60, eu faço isso. Isso aí. Muito bem. Está contratado. Eu também faço esse processo no meu filtro. Eu estou tirando todas as impurezas. Uma vez que eu fiz isso aqui, eu só não posso esquecer de depois jogar essa água que ficou aqui na jarra. Ok? Muito bem. Quem fez a pergunta? Esqueci. A Silvana? Não. Não, né? Muito bem. O procedimento dela está certíssimo. A gente tem aqui também, foi a Marima. Eu gosto de fazer uma pré-infusão. A Mari que falou da pré-infusão. Isso é ótimo. Tem temperatura ideal para tomar o café ou posso deixar esfriar? É o Elton novamente. Então, né? Então, a questão da temperatura, quando a gente toma, ele já sai na temperatura ideal. Mas isso muda muito, né? De paladar para paladar. Se você prefere deixar ele esfriar um pouquinho, ok. Aí entra a questão de gosto, né? Mas o café ele já extrai dentro da temperatura pronta para ser. Não tem necessidade, mas isso muda muito de paladar para paladar. Se vocês preferem que ele esfrie um pouco, tanto faz, não tem problema. O importante é tomar café sempre, não deixar de tomar café. A gente tem aqui também a Paloma. O que você pensa em relação a esses novos e pequenos produtores de café, em comparação com os grandes produtores? Olha, eu acho muito interessante, muito bom a gente ter esse contato com eles, né? Na verdade, a gente aprende muito com os pequenos produtores. O ano passado, na última feira que eu fui, na Semana Internacional do Café, eu tive muito contato com um pequeno produtor e isso é muito gratificante, porque até então a gente não sabia quem era, né, o produtor que estava ali atrás da embalagem. E hoje em dia a gente já consegue ter esse elo com eles. E assim, eu acho super bacana, porque na verdade o barista ele é o intermediário entre o produtor e o consumidor final. Então esse contato com o pequeno produtor é fantástico. Quanto mais a gente puder ter, melhor. A gente teve uma outra pergunta que já passou aqui, ela perguntou onde ela consegue comprar esses métodos de café, você indica alguma loja, onde é mais fácil de comprar? Posso falar, Marcos? Pode falar, está aqui para ajudar o pessoal. Poxa, olha, é muito fácil a gente encontrar métodos hoje em dia para comprar. Na Paula Souza a gente encontra bastante, o preço lá é bem bacana, é mais acessível até. Mas tem alguns parceiros meus, aliás, eu tenho um parceiro que tem, que é o pessoal da Blend Express. Eles têm alguns métodos lá, não sei como que está a demanda deles, né? Porque com isso também
as pessoas em casa, elas costumam tomar mais café, né? A demanda está aumentando. Então, gente, comprem de pequeno produtor, comprem. As cafeterias, elas estão fechadas, mas elas estão funcionando via delivery. Então, liguem, façam seus pedidos, ajudem os pequenos produtores, as cafeterias pequenas também. Vocês precisam comprar café, até porque é essa união aí que vai fazer com que nada a gente passe por isso de forma mais tranquila, menos dolorosa. Mas assim, é bem fácil vocês encontrarem. Agora, nesse momento, vocês não vão poder estar indo lá na Paula Souza, mas entre em contato nos sites, por exemplo, de alguns cafés. O café parceiro nosso aqui do Bares SP, que é o Café Santa Mônica, ele tem no site, né, aqui. Aí, eles também vendem vários tipos de métodos. Entrem no site do Café Santa Mônica e vocês deem uma olhada lá que eles têm vários tipos de método. A gente recomenda também, parceiro. E além do método, você também pode comprar os cafés Santa Mônica, por exemplo. Lá tem grão, tem pó, vários tipos, cápsula, tem vários tipos de cafés. Acho que tem aqui o Alexandre. É viável mexermos o pó do café enquanto estiver coando ou não faz diferença? Então, não muito, tá, Alexandre? Alexandre, eu acho que é aluno nosso, hein? Deixa eu ver. Talvez tenha sido, se eu não me engano. Então, não é legal você ficar mexendo muito, ok? Mexe, no caso da prensa francesa, como o pó fica embaixo, você joga a água por cima e fica lá 4 minutos. Então, no momento em que você joga a água, é interessante que você mexa e deixe ele descansando. Já no método Rario V60, a gente não recomenda, porque na verdade você já coloca a água de forma circular. Então, assim, é interessante que a água vá descendo e respeitando todo aquele tempo, todo aquele percurso que o próprio método desenvolveu para respeitar e trazer tudo o que o café precisa trazer, né, nesse tipo de método. Aí também a gente perguntaram aqui quais cafés especiais você recomenda e quais pequenos produtores também que você conhece, que você recomenda o pessoal achar na internet, achar fazenda, né? Tentar comprar direto deles, né? Então, olha só, pequenos produtores, né? Tem algumas marcas de cafés que bom, tem uma que eu sou apaixonada, que é Café Baggio, do Roberto Baggio, sabe? Baggio. Sabemos bem, quem joga futebol, gosta de futebol, a gente sabe Brasil, bem. Né? Café Baggio, eles têm uma gama bem extensa de cafés, do Cerrado Mineiro, Sul de Minas, Alta Mogiana, tem café em cápsula, tem aromatizado, para quem não gosta muito de café, porque tem pessoas que não é muito fã de café, né? E aí tomam cafés aromatizados. A gente tem Santa Mônica, né? Que tem cafés maravilhosos, o blend deles é excelente, tem de vários tamanhos. Agora é importante esse tipo de pergunta, porque agora a gente vai aumentar essa demanda de cafés. As pessoas vão pedir seus cafés delivery e vai receber em casa. É importante a gente ressaltar aqui, galera, para vocês se atentarem ao tamanho do café, ok? Não comprarem embalagens tipo de 1 quilo, por exemplo, porque em casa a demanda diminui, não é uma demanda de cafeteria, por exemplo, que eu abro 1 quilo a gente consegue fazer até 120 cafés numa máquina profissional, de 100 a 110, 120 no máximo. Só que em casa, essa demanda diminui. Então, a gente recomenda, por exemplo, se por semana vocês usam meio quilo, comprem 2 embalagens de 250. Porque enquanto você usa uma, a outra está lá fechadinha, sendo resguardada. Café, fruta. E toda fruta por si só, ela retém umidade, ela vai se degradando. É como se eu costumo dizer, usar a referência da maçã. Né? Quando a gente corta a maçã, ela se deteriora rapidamente, né? Ela vai oxidando. O café é a mesma coisa. Então, uma vez que a gente abre a embalagem, o café ele já começa a oxidar. Então, se a gente abre uma embalagem de meio quilo, vai demorar mais tempo. Então, quando chegar no finalzinho, o café já não vai estar exalando aquele aroma gostoso e tal. Aí vão falar, olha aí, esse café já não é bom. Sendo que, na verdade, a gente fez
alguns cuidados que a gente poderia ter tido, por exemplo, comprar embalagens de 250 e deixar uma fechadinha enquanto você usa outra. Outra dica que eu gostaria até de passar para vocês aqui é sobre abrir a embalagem. Quando a gente compra embalagens de café, por exemplo, cafés gourmets, ela tem uma válvula desgaseificadora. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Olha só. Todo café gourmet, ele pensa na embalagem para manter a qualidade do café aqui dentro. Então, a embalagem, ela é... Além de ser cara, né, foi desenvolvida para manter a qualidade do café. Então, a mulherada gosta muito de potinho, né? Esquece dos potinhos, mantém seu café aqui dentro. Aí, quando vocês forem abrir, vocês vão abrir o contrário. Tá vendo? O contrário. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Opa, aqui, ó. Por que eu vou abrir o contrário? Tá vendo aqui? Dá para vocês verem que tem uma válvula desgaseificadora? O café, ele elimina gases. E esses gases é prejudicial para o próprio café. Então, essa válvula, ela tem a finalidade de eliminar esses gases, para o café não ficar muito tempo em contato com esses gases e não danificar. E aí, se a gente abre aqui na embalagem, do jeito que eles mandaram aqui pra gente, o que acontece? Na correria, às vezes todo mundo tá em casa, né? Os filhos, todo mundo tá em casa. E aí vai que alguém esqueça dessa válvula, e aí a gente, sem querer, mulherada também adora clipes, né? Aqueles clipes de bichinho, bonitinho, não sei o que, não sei o que. E aí a gente coloca aqui, olha, e tampou, ou enrolou e tampou a válvula. O que aconteceu? Eu interrompi esse processo, né? Eu acabei com a finalidade da válvula, o gás não vai sair e vai danificar todo aquele meu café que tá aqui dentro. Então, a gente recomenda abrir o contrário para a válvula ela não perder a finalidade dela, que é de eliminar os gases. Uma vez que você abre aqui, você pode enrolar, colocar o clipe, e aí a válvula tá aqui, olha, perfeitinha, com a finalidade dela, trabalhando do jeito que ela tem que trabalhar, ok? Outra perguntinha que também é bem comum da galera é sobre manter o café na geladeira, né? Há controvérsias, né? Eu prefiro, como o café ele retém umidade, e a geladeira, ela não deixa de ser úmida, né? Eu prefiro não manter em local fresco e arejado, embalagem sempre escura para não entrar a luz, né, e acabar danificando o seu café, e deixar em lugarzinho fresco lá. Eu acho que a geladeira não é muito interessante, a menos que você use quantidades pequenas e vai usar, ele não permaneça muito tempo lá na geladeira. Eu tenho uma pergunta aqui legal também, que é da Vitória. Bia, eu enjoo quando tomo café. Frio ou morno? Tem algum motivo específico? Então, é um motivo. Doutora Bia. Então, aí cada metabolismo ele reage de uma forma, né? Tem pessoas que têm sensibilidade a, por exemplo, a cafeína, outras não. No seu caso, talvez aí você tenha enjoo, né? Sei lá, continua tomando café quente. É importante que você continue tomando café, pelo amor de Deus, não pare de tomar café. E aí, que é legal que é uma tendência, né? Que a gente faz aqui, aí o curso de drinks de café, que é os drinks gelados, né? O que você tem de dica de drinks gelados? É bem comum, né? Então, acho que é importante, até a gente que também tem a parte do curso de bartender, a cafeteria ter os drinks gelados, né? Como os frappuccinos, os drinks lá na Starbucks, né? Então, acho que é importante, acho que você falar um pouquinho disso, né? Que isso influencia até numa cafeteria, né? De custo, de rendimento, de faturamento. Nas cafeterias é bem importante. Na verdade, o cardápio, ele precisa ser um cardápio que chame bastante atenção, né? Toda vez que a gente entra numa cafeteria, a primeira providência é passar o olho no cardápio para ver o que eles têm de interessante e ver o que eles têm de diferencial ali, né? Só que eles têm que pontuarem, eu acho bastante interessante uma das coisas, quando a gente tem aluno aqui, por exemplo, que estão abrindo cafeterias, a gente sempre recomenda que sejam bebidas que sejam de fácil preparo, que não levem muito tempo. Isso nas cafeterias.
que a gente preserve sabor, a cor, né, assim, taças e tal, mas que sejam bebidas rápidas de serem preparadas, até porque se você demora muito num dia em que a cafeteria tem uma demanda alta de atendimento, se você coloca no seu cardápio vários tipos de bebida que tem uma demora para ser preparada aquela bebida, vai gerar fila e vai gerar descontentamento e uma série de problemas, né? Já em casa não, em casa a gente pode usar a criatividade, principalmente agora que os filhos estão em casa, a criançada toda em casa, esse lance de ficar brincando e criar drinks sem álcool, né? Claro, como sem álcool? Em casa é bem interessante. Tem algumas dicas, por exemplo, tem algumas bebidas bem comuns, por exemplo, o afogato, que você pode colocar uma bola de sorvete e tirar o expresso por cima. Eu já vi gente servindo até como sobremesa. Tem moca que vai caramelo, calda de chocolate ou caramelo. Tem cappuccinos que dá para a gente readaptar, né? Usando Nutella, usando doce de leite, várias formas aí. Aí vai da criatividade de cada um, né? Usar lá o que gosta. O importante é A gente vai fazer o fazer café, o né? café. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu sou apaixonada por café, eu gosto de café, café é ponto e basta. Não sou muito fã desses drinks, mas eles são muito bem-vindos. E principalmente quando, por exemplo, eu recebo minhas sobrinhas em casa, elas amam quando eu vou preparar o café da manhã para elas, aí eu faço aqueles cafés com borda cheia de Nutella, com chocolate raspado. A criançada adora, né? É bem legal. A Eu gente também poderia fazer gosto. uma live aqui com criança preparando drinks, né? Ia ser legal aqui pegar esse público que está em casa agora e fazer umas brincadeiras com crianças e preparar alguns drinks. Eu gosto de bebida doce, eu sempre tomo bebida, café gelado, né, até o Cláudio prepara pra gente sempre nas Sim, feiras, tudo, então sempre bem doce e bem gelado. sim, 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 sim. A gente tem uma outra pergunta aqui do Tacílio. Tem temperatura ideal para extrair um café? É o que acontece, então, com o café feito na cafeteria italiana, que precisa entrar em processo de ebulição. Ebulição, exatamente. É isso aí. Esse processo de ebulição, na verdade, é em torno de 95 graus mesmo, é o correto, tá? Então, quando você está fazendo na moquinha, na bialete que você está falando, ela começa a entrar em ebulição, você desliga e aí a água vai subir, né? E aí vai passar por aquele orifício que eu mostrei para vocês e vai estar descendo em forma de café. Na máquina profissional, ela gira em torno de 95 graus também. Na verdade, essa é a temperatura ideal para café, independente do tipo de método que você estiver usando aí. Em torno de 95 graus e não dá para mudar, ok? Até porque também, se a gente excede essa temperatura, lembra que alguém me perguntou aí sobre granulometria? O pó é fininho. Se a gente usa uma temperatura muito acima, a gente vai queimar esse pozinho fininho, entendeu? E aí o que vai acontecer? Vai caramelizar os açúcares natural do café. E aí vai ficar um café amargo, por isso que é importante a gente pensar na temperatura do café. Aí vai sair um café amargo e aí a gente vai achar que é um café que não é legal. Olha, esse café não é legal, é ruim, que não sei o que, é muito amargo. Sendo que, na verdade, a gente não se atentou à temperatura da água. Então, é importante frisar sempre que a temperatura da água é em torno de 95 graus. Ok? Acho que é isso, né, Bia? Assim, a gente já está aí há 45 minutos de live. Não, vou ficar mais, tô gostando. A Gente, façam perguntas. a gente vai ter outras, a gente vai marcar outras lives aqui com a Bia. A gente também tem o Ricardo, o Cowboy, que é o nosso professor de barista. Isso aí. E para a gente tirar e fazer umas lives, né, quebrar esse gelo, tá em contato direto com vocês. Então, também quem tiver mais perguntas pode mandar, que a Bia vai gravar e a gente vai postar as respostas aí nas redes sociais do Bares Espanha. Ainda hoje tem marcado, né, o Augusto, que é nosso professor de bartender. A gente vai fazer essa mesma live às 15h30, né? E depois às 17h30 a gente vai ter uma live com o Dr. Fábio,
que é o nosso professor de trabalhista, da área jurídica trabalhista da ESBRE, vai tirar dúvidas aí também sobre a parte trabalhista, né, como portar aí com os empregos, os bares, né, nessa época de crise. A Bia, a gente vai estar gravando essa parte de métodos, né, a gente vai mostrar nos vídeos como abrir a embalagem, a gente vai mostrar, né, a parte de novo, regular os moinhos, o expresso, e é isso, acompanha a gente vai estar postando esses vídeos todos e deixando vocês mais antenados aí, se preparando para a volta. Esperamos que daqui uma semana a gente já consiga, o pessoal já libere aí para começar a abrir o comércio novamente. É isso aí. Enquanto isso, é importante, frisando aqui, comprar cafezinho, entra lá em contato com a sua cafeteria de preferência, porque todo mundo, hoje em dia é tão comum, hoje em dia as cafeterias aqui em São Paulo, né? E todo mundo sempre tem uma cafeteria de preferência. Peça delivery, não deixe de comprar café, vamos ajudar aí a galera aí do nosso segmento. E tudo isso vai passar. É isso aí. Vamos se preparar também, estudem. A gente vai passar os links e os sites que a Bia deixou aqui né, falou para vocês aqui na live. Então estudem, leiam, façam esses cursos, né? A maioria das empresas abriu os cursos online, estão gratuitos. A gente mesmo está fazendo isso gratuitamente. A gente tentar amenizar um pouco a crise e vocês se prepararem melhor, tanto os donos de cafeteria, os empreendedores, como os profissionais de café, para na volta a gente estar melhor preparado e passar esse desafio aí. Tá bom? Valeu, pessoal, obrigado. Então, até às 15h30 com o Augusto, na parte de bartender, esse mesmo bate-papo aqui. Valeu, obrigado a todos. Tchau, pessoal, obrigada.